pastores, primeiramente pela oportunidade, e a Deus, porque é só através dele que nós somos capacitados para estar aqui hoje. E que não seja eu falando, mas o Espírito Santo que me oriente para entregar aquilo que ele já me revelou. A palavra de hoje está lá em 2 Coríntios 5:17 até o capítulo 6. Eu vou ler aí com vocês, que a minha versão é um pouco diferente. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para não receberem em vão a graça de Deus. Pode deixar nesse versículo. Aqui, Paulo, ele está escrevendo a igreja de Corinto, que ele mesmo fundou. E a igreja de Corinto era uma igreja muito fervorosa, era uma igreja com muitos dons, mas que não utilizavam esses dons para o crescimento, o amadurecimento e o desenvolvimento do corpo de Cristo. A igreja de Corinto usava esses dons para uma realização própria, porque ali faltava maturidade espiritual e maturidade cristã. Então Paulo escreve as cartas exortando Coríntios por um desses motivos. E quando eu estava lendo essa passagem, me chamou muita atenção essa última parte desse versículo. Na minha versão está assim: não deixe que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. E quando eu estava lendo, eu estava numa Bíblia de estudo e lá estava escrito: graça é o favor imerecido. E a gente estava louvando aqui, eu nem ia falar isso, mas a gente louvou que Ele nos ama, né? Nós, mesmo sem fazer nada, nós não merecemos esse amor, mas Ele continua amando a gente, Ele está a todo momento amando a gente. E essa reconciliação que Paulo fala aqui em Coríntios, a reconciliação com o Pai por meio de Jesus Cristo, foi fornecida por esse amor de Deus, por essa graça, por esse favor imerecido. E aqui ele fala: não deixe que a graça que vocês receberam seja em vão. E eu fiquei pensando nisso, em Jesus, nessa reconciliação, e eu entendi que hoje eu precisava falar para a gente não só pensar na caminhada, no fim da caminhada de Jesus, no objetivo de Jesus nessa terra, que Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou na cruz. Não só nisso, não só na reconciliação, mas pensar que a graça se deu pelo caminhar de Jesus nessa terra. Jesus veio e Ele é um exemplo para nós, né? A trajetória dele, Ele fez uma vida de obras. Ele veio, viveu como criança, viveu como adolescente, viveu como jovem, como adulto, e aí sim, Ele cumpriu o propósito final dele. Mas a vida de Jesus foi uma vida de propósito com Deus, para Deus. E Deus tocou muito no meu coração sobre pensar na trajetória de Jesus e lembrar sobre servir e pregar o Evangelho, né? Lá em Mateus 20:28 fala: porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Nós fazemos parte de um corpo em qual Cristo é o cabeça.
E se Ele veio para servir, nós também, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, também temos que servir. Temos que servir na igreja, temos que servir à humanidade, servir ao nosso próximo. E cada um tem um dom a ser desenvolvido através de um ministério. Cada um de nós é a igreja de Deus, é parte desse corpo. E cada um no corpo tem a sua função, tem a sua particularidade, a sua singularidade. E nós precisamos descobrir de que forma nós vamos servir a Deus. Porque nós não viemos a passeio, nós não estamos aqui a passeio. Cada um tem um propósito de Deus na sua vida. E o Espírito Santo nos dá o dom, e para sentirmos, ouvirmos e deixarmos o Espírito Santo trabalhar, nós temos muitas vezes que silenciar o mundo. Precisamos ter o nosso íntimo com Deus, o relacionamento com Deus e a escuta do Espírito Santo nos direcionam para que nos entreguemos ao dom que Deus nos deu para ajudar outras pessoas. Isso é exercer o ministério. E devemos exercer o ministério sendo guiados pela sua palavra. Lá em João, ele começa dizendo que ele era a palavra. Jesus é a palavra. A trajetória de Jesus é a nossa palavra, a qual nós devemos usar como espelho, como inspiração. A todo momento Jesus era sensível à humanidade. Ele entendia a necessidade do próximo. Ele entendia como ele era usado por Deus, porque ele buscava uma vida de relacionamento. Ele buscava uma vida para ouvir o Espírito Santo. E nós precisamos ser assim, irmãos. Muitas vezes nós precisamos mutar o mundo e deixar que o Espírito Santo nos direcione, que ele nos mostre como nós devemos ser usados nos lugares. E para isso, para nós sermos usados, para descobrirmos os nossos dons, o nosso ministério aqui, o nosso propósito aqui na Terra, precisamos alcançar a maturidade espiritual. E quando eu li essa passagem, essa última parte, Deus falou muito sobre escolhas para mim. Porque quando nós aceitamos a Jesus Cristo, quando nós recebemos o Espírito Santo, não é uma mágica que acontece. Obviamente Deus é um Deus que Ele tudo pode, Ele é um Deus de milagres, mas quando a gente aceita Cristo, aceitar Ele é diferente de uma conversão. Nós precisamos ter escolhas, tomarmos escolhas e posicionamentos que nos façam nos aproximar do Espírito Santo, nos aproximar de Deus, para que nós vivamos uma vida guiados por Ele. Em 1 Coríntios 10:13 diz: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixarão que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Sendo assim, irmãos, nós temos o nosso Consolador, nós temos Deus que Ele nos auxilia a todo momento, mas também nós temos o livre-arbítrio, que nos permite fazer escolhas, e que nós possamos escolher todos os dias estarmos mais perto do Pai, estarmos cada vez mais em relacionamento com Deus, intimidade com Ele, para que nós possamos ser guiados pela voz do Espírito Santo. E muito hoje se fala sobre inconstância espiritual, mas eu acredito para mim que o Espírito Santo que me habita, que a minha identidade como filha de Deus é constante e imutável. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Ele é o mesmo Deus, Ele não muda. O que muda somos nós, irmãos. O que muda são nossas atitudes, as nossas escolhas. Quem se afasta dele somos nós. Ele está sempre aqui de prontidão, na nossa escuta, esperando que nós falemos com Ele.
Nós precisamos fazer escolhas sábias para que vivamos uma vida de constância espiritual, né? Porque não é sobre Ele, é sobre Ele, tudo é sobre Ele, mas nesse caso de inconstância é sobre nós, é nossas escolhas. Nós precisamos saber usar sabiamente o nosso livre-arbítrio e que a gente não haja descondizente ao Espírito Santo, mas em concordância com Ele, nos submetendo à verdade de Deus, que nós possamos ser aquilo que a gente é, que a nossa identidade se espelhe nas nossas atitudes e se revestindo da palavra de Deus, vivendo a santificação cristã, que é buscar ser cada dia mais parecido com Cristo. Nós vamos nos enchendo do Espírito Santo, crescendo em maturidade com Deus, e nós vamos entendendo os propósitos de Deus para a nossa vida. Nós vamos permitindo nós sermos usados pelo Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos nos entregar a uma vida de obra, a um ministério. Tentando, aqui na igreja você pode mesmo tentar tem diversas áreas aqui que você pode tentar, ficar no som, louvar. Todos nós temos um ministério a ser desenvolvido, temos um ministério aí fora para ajudar o próximo, amar o próximo como a ti mesmo, né? Nós precisamos ser sensíveis a isso, para que nós não sejamos só religiosos, nós sejamos espirituais, que a gente possa ser verdadeiros cristãos que tenham todas as áreas da vida moldada por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. E quando nós nos tornamos mais semelhantes a Cristo, a gente provoca um comportamento na gente que talvez pregue antes mesmo de nós abrirmos nossa boca. A pastora estava falando muito sobre exalar o bom perfume, que nós não precisamos abrir a boca, mas que as pessoas vejam pelas nossas atitudes, pelo nosso andar, pelo nosso caminhar, pelo nosso jeito de falar. Que habita em nós, em Cristo, que é amor, que é respeito, que é compaixão, que é olhar para o próximo. E hoje, pela tarde, antes de vir para cá, eu estava vendo o YouTube e apareceu o Caio Castro no podcast falando sobre Deus. E aí eu fui ver. Nos primeiros 5 minutos ele falou que ele teve contato com a religião, né, com o cristianismo, quando ele tinha 10 anos, indo para o acampamento da igreja. Só que ele nunca viveu aquilo de verdade. E aí ele disse que um dia ele estava viajando, ele estava no aeroporto e que ele viu um cara grande assim, de trança, boné, e ele falou: nossa, esse cara é lutador. Chamou a atenção dele, ele ficou olhando e ele disse que o cara estava com uma garrafinha de suco e uma toalhinha, e que ele foi, sentou, botou a toalhinha, arrumou tudo organizadinho assim, a refeição, botou o suco, e ele falou assim: o cara vai comer, né? Ele tirou o boné e agradeceu pela refeição. E aí naquele momento ele olhou para aquilo e falou assim: por que eu, todos os dias antes de comer, por que eu não agradeço? Por que eu não oro todos os dias? E a partir dali ele disse que ele criou uma constância de oração, que a todos os dias da vida dele, hoje ele procura orar. Então que nós possamos ser como aquele homem que foi inspirado por Deus, que ele foi usado por Deus, que ele viveu uma vida de tanta constância, ele não precisou falar, ele pregou com a própria atitude dele, com o próprio posicionamento dele. A vida é feita de escolhas. Ser um cristão é viver de escolhas. E que muitas vezes nós talvez a gente ainda com as nossas atitudes a gente precise falar com a nossa boca, a gente precisa, porque a gente tem um ID a ser cumprido aqui na terra, nós precisamos pregar o evangelho a toda criatura, e eu creio que nós precisamos ter uma mente espiritual para poder identificar
aquilo que nos falta para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. O que te falta para servir a Deus, servir a sua igreja, servir a humanidade? O que te falta para pregar o Evangelho? Porque eu sou uma pessoa muito tímida, eu sou uma pessoa muito nervosa, só de pensar em falar em público, ainda mais com a pandemia, que fiquei longe da escola, da faculdade, não apresentava trabalho em público. Então eu desaprendi isso. E só de pensar me dava nervoso, mas através do meu relacionamento com Deus, eu entendi que não era só humanamente que a timidez me atrapalhava, mas espiritualmente também. Então que nós possamos entender aonde as nossas limitações humanas estão impedindo a gente de nos desenvolvermos também espiritualmente. Porque nós precisamos cumprir a vontade de Deus para a nossa vida, o propósito de Deus nas nossas vidas. Que nós não tenhamos timidez, vergonha, que nada nos atrapalhe de pregar o Evangelho, de servir a Deus. Esse é o nosso propósito, que nós possamos cumprir com o nosso propósito. E que nós não sejamos como a igreja de Corinto, que não seja por nós, mas que vivamos uma vida real com Cristo. Que sejamos sedentos por testificar a presença dele na terra e cumprir a sua vontade nas nossas vidas. Não é sobre exaltação própria, porque aquele que quer ser grande se torna pequeno, e aquele que se diminui para alcançar a verdadeira presença se torna grande e será exaltado diante do Pai. Eu oro hoje, irmãos, por uma igreja ativa, uma igreja sedenta pela presença do Espírito Santo, pela presença de Jesus, porque a reconciliação ele veio, mas ele não nos deixou órfãos, ele nos deixou com o Espírito que é consolador. O Espírito Santo é para nós o mesmo que Jesus foi para os seus discípulos, que nós nos possamos deixar ser guiados por ele, que nossas escolhas sejam sábias, que nós nos aproximemos, todos nós somos um corpo. Por mais que a nossa função para você seja pequena, Deus não olha para a função, Deus olha para o coração, Deus olha para o seu propósito. Não é sobre galardão, não é sobre recompensa, é sobre agradar o coração de Deus, é sobre ser grato a Ele por tudo aquilo que Ele nos fez. A graça dele já nos basta, irmãos. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo, que a gente tenha vontade de emanar isso para o mundo, que nós sejamos transformados em todos os aspectos, para que as pessoas observem que há algo diferente em nós e que elas tenham vontade de conhecer qual é esse algo que habita a gente, que é tão diferente, tão especial. Então, que nós sejamos uma igreja ativa e uma igreja sedenta por esse amor de Cristo. Foi essa palavra que Deus me deu e eu agradeço muito a oportunidade.